aula fala sobre o apóstolo Paulo. O título é Saulo transformado em apóstolo no caminho. A primeira coisa que eu quero fazer é dar uma olhada no esboço da lição. Quem está com a sua revista pode dar uma folheada, por favor. O primeiro tópico fala sobre Paulo, um cidadão do mundo. Os subtópicos são um cidadão de Tarso, um hebreu nascido de hebreus, um cidadão romano. Nesse tópico nós vamos falar acerca da cidadania de Paulo, que foi muito importante para o seu ministério, tanto entre os hebreus como entre os gentios. O segundo tópico, acompanha na sua revista, vira a página, fala sobre Paulo, um fariseu salvo pela graça. Os subtópicos são fariseu, perseguidor da igreja e irrepreensível, e a luz revela-se no caminho. Esses são os subtópicos, e esse tópico fala sobre a salvação de Paulo. O texto bíblico básico dessa lição fala da salvação, do momento em que Saulo se encontra. Paulo, eu vou ficar falando Saulo porque as pessoas acham que Paulo que Deus mudou, que Jesus mudou o nome. Não é. Saulo é o nome dentro da linhagem hebraica, é o nome judeu, e Paulo é o nome romano, latino, mas é o mesmo nome, tá? Então ninguém mudou o nome, não é como Pedro, que Jesus mudou o nome para Pedro, não é isso. Saulo e Paulo são dois nomes, um hebreu, um judaico, e outro latino, romano, do apóstolo. Então eu vou ficar sempre usando Paulo, tá? E nós vamos ler esse texto quando falarmos do tópico 2, o texto bíblico básico. O tópico 3 fala sobre o apostolado de Paulo, Paulo, um apóstolo singular, o conteúdo da mensagem e os escritos. E o último tópico fala de Paulo como homem, suas características, zelo e dedicação, coragem e honestidade. Na palavra introdutória da nossa revista, diz assim: Paulo é possivelmente o personagem do Novo Testamento, estou lendo a revista, que maior impacto causou em toda a história do cristianismo. Não tenha dúvida de que Paulo é o grande nome da igreja, da doutrina da igreja. Quem quer saber sobre a nova aliança, quem quer saber como a igreja deve funcionar, existem regras, irmãos, existem doutrinas da igreja. Quem é o grande doutrinador da igreja? O apóstolo Paulo. E é interessante esse texto que tem no finalzinho, na revista diz assim, na literatura neotestamentária, Paulo parece fazer questão de apresentar-se pessoalmente a seus leitores. Reunimos os fragmentos de sua autobiografia a fim de possibilitar a compreensão de quem foi o apóstolo abortivo. Isso está em 1 Coríntios 15, 8. Se você quiser olhar na Bíblia, o texto diz assim: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Na versão NVI, isso fica mais claro. O texto diz: depois destes, se você olhar antes, os versículos estão falando daqueles a quem Jesus apareceu, depois da sua ressurreição, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, esse abortivo significa que Paulo foi chamado para o ministério apostólico fora do tempo. Por que ele foi chamado fora do tempo? Porque Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo não caminhou com Jesus durante o seu ministério terreno. Paulo não aprendeu com Jesus como os outros discípulos tiveram tanta oportunidade de ouvir Jesus ensinando durante os 3 anos de seu ministério. Mas Paulo foi chamado por Jesus num evento particular e muito maravilhoso, e se rendeu à autoridade de Jesus, se tornando então um apóstolo fora do tempo. O último dos apóstolos bíblicos é Paulo.
E eu acho bonito esse texto de 1 Coríntios 15, 8, se você não abriu, abra, né? Escola Dominical é Bíblia, eu falo da revista, falo da lição, mas a Bíblia precisa estar em movimento, que depois do versículo 8, ele diz assim, ó: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu aprendo algo lindo aqui, irmãos, para nós. Não importa se nós fomos os primeiros ou os últimos a chegar. O que importa é se e como fazemos a obra que Deus colocou em nossas mãos. Paulo foi o último dos apóstolos, mas se tornou o grande doutrinador da igreja por meio de suas cartas, que hoje formam a base doutrinária do Novo Testamento. E aí a mensagem para você e para mim é: faça o seu melhor para Deus, cumprindo o seu chamado. Não importa. Sabe o que importa na nossa caminhada cristã? É entendermos que Deus tem um chamado conosco, que Deus tem nos chamado para a sua obra, e que nós precisamos cumprir, nos render ao Senhor e cumprir a obra que Ele colocou em nossas mãos. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre Paulo, o cidadão do mundo. E eu quero ler um trecho longo da Bíblia com vocês. Abram, por favor. Escola Dominical é leitura bíblica. Abra em Atos capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos e você vai compreender a importância da cidadania de Paulo. Porque Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo era ao mesmo tempo judeu e romano. Era judeu porque seus pais eram judeus. Era romano porque seus pais, dizem os historiadores e teólogos, seus pais eram ricos comerciantes, por isso ele morava em Tarso. Paulo, da cidade de Tarso. Tarso era uma cidade riquíssima no comércio, e lá compraram seus pais a cidadania romana. Isso era possível, comprava-se a cidadania romana, e Paulo, quando nasce, torna-se cidadão romano por nascimento, porque seus pais já eram cidadãos romanos. E essa dupla cidadania de Paulo é importantíssima no seu ministério, e nós vamos entender por quê nesse texto. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes.
Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa daquele tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá,
eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Diga amém. É bom ler a Bíblia, né, irmão? Você sente algo assim no seu coração esquentando? Uma dica para você: quando estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia em voz alta. É diferente de ler de forma silenciosa e ler em voz alta. Faça esse exercício na sua casa, quando você estiver no seu quarto, na sala, não sei, em algum lugar silencioso, que você possa se concentrar e ler a Bíblia em voz alta. E esse texto, por que eu li esse texto longo? Primeiro porque é EBD, e EBD é lugar de ler a Bíblia mesmo. Segundo, porque esse texto, ele exemplifica com clareza a importância da dupla cidadania de Paulo, que é o assunto desse tópico. Primeiro tópico que tem aí é questão de Tarso, na Cilícia, a cidade de nascimento de Paulo. Segundo, a questão de Paulo ter sido criado e instruído em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. A terceira, o fato de Paulo ser um cidadão judeu e conhecer a língua falada pelo seu povo, que era o aramaico. E quarto, a questão de que Paulo era um cidadão romano e tinha autoridade por conta dessa cidadania. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Nós temos qualificações que Deus nos dá. Cada um de nós aqui tem qualificações, tem conhecimento, tem uma história, tem alguma capacitação particular, e Deus quer usar isso que Ele nos deu, para que o seu nome seja glorificado e o seu evangelho anunciado na terra. Quando Paulo está, depois de você ler o contexto todo do 21, eu li a partir do 26 porque era muito texto para ler, e o nosso tempo é curto, já está lá indo embora o relógio. Alguém pode parar esse relógio aí um pouquinho? Depois de você ler o contexto todo do capítulo 21 em casa, mas Paulo, você vê que no começo do versículo 26, ele estava se purificando, estava entregando a sua oferta no templo, mas o povo judeu não aceitava de jeito nenhum a salvação dos gentios. Tanto que quando Paulo está contando a sua salvação para eles, quando chega na parte dos gentios, o povo começa a gritar e não aceita. Mas note a autoridade de Paulo, e
como Paulo tem discernimento acerca da sua cidadania judaica, quando o texto diz no início, no último versículo, né, dirigiu-se a eles em aramaico, último versículo do capítulo 21, e no 2 do 22, quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Isso era o quê? O exercício da sua cidadania judaica. Deu a ele autoridade, porque o povo queria matá-lo e de repente fica em silêncio. Por que ficou em silêncio? O texto explica, porque ele lhes falou em aramaico, e isso despertou neles. O que Deus tem te dado? O que Deus tem te dado como peculiaridade que você pode usar para alcançar o coração e a mente de pessoas? Esse é o ensinamento para nós. Segundo, a questão da cidadania romana, quando Paulo ia ser espancado agora pela guarda romana, ele usa a cidadania romana para se livrar dos abusos do comandante, do centurião, dos soldados romanos. Eu também aprendo, irmão. Deus te deu autoridade em algum lugar, Deus te deu autoridade em alguma forma, use essa autoridade para a honra, a glória, a autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus nos dá autoridade, e aqueles que têm autoridade da parte de Deus, devem usá-la nesse sentido. O tópico 2 fala da salvação de Paulo, e é um texto lindíssimo, né? Paulo, no capítulo 22, narra ele próprio a sua salvação, como Lucas coloca na boca de Paulo, porque Lucas é o escritor de Atos, mas ali Lucas mostra que Paulo está narrando aquilo que aconteceu com ele. No capítulo 9, nós encontramos o relato de Lucas acerca dessa salvação, que é o texto bíblico básico dessa lição. Abre lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 até o 21. Eu ia ler esse texto todo, mas eu não irei ler, porque nós acabamos de ler o relato da salvação. Então, depois você vai ler esse texto em casa, e o que eu quero destacar desse tópico para nós? Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele salva, não importa quem seja. Não importa quem seja, o nosso Salvador tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Às vezes olhamos para alguém e falamos assim: esse aí não tem jeito. Deus dá jeito, tem jeito sim. Não desista de quem você conhece, da sua família, que precisa de salvação. Jesus salva o mais terrível pecador e o transforma em um crente fiel e um homem de Deus. A conversão de Paulo é o mais forte testemunho de que Jesus muda a vida do homem. E aí eu quero que você creia nessa manhã que Jesus pode salvar seu marido, pode salvar sua esposa, Jesus pode salvar seus filhos, Jesus pode salvar seus primos, tios, seus parentes, Jesus pode salvar pessoas da sua família, Jesus pode salvar seus vizinhos. Ele tem poder para salvar e para transformar a vida do homem e da mulher. O que eu acho interessante na salvação de Paulo é que sempre haverá o ato da escolha. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Será sempre pela decisão humana. O homem vai decidir se quer ou não. Mas Deus, Ele usa caminhos que às vezes a gente fica impactado.
Vocês já ouviram aquela história que, não, ele veio pela dor? Já ouviu isso alguém? É uma expressão muito comum no nosso linguajar evangélico. Não, Deus trouxe ele pela dor. Deus traz pela dor? Traz, irmão. Traz. Traz pela dor. É só olhar para Paulo. Paulo veio pela dor ou não? Veio pela dor. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar. Deus quer libertar. Jesus quer transformar. E se precisar apertar para Ele salvar, transformar e libertar, Ele vai apertar, irmão. Então, quando você encontrar com alguém passando na moenda de Jeová, porque Jesus quer libertar, você fala assim: Jesus, aperta mais, Senhor, que é para ele entender e ele se render, porque tem gente que tem um coração de pedra, mas a Bíblia diz que Deus transforma o coração de pedra num coração de carne, e às vezes tem que bater na pedra até ela amolecer e virar carne, irmão. Eu não sei com quem eu estou falando aqui, porque isso não estava nem no meu esboço, mas eu quero declarar contigo nessa manhã o texto que nós estamos declarando esse mês, porque é profético para minha casa e para a sua casa. Não precisa nem colocar no telão, que todo mundo já sabe de cor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse dessa palavra e dá um aplauso para Jesus. Deus vai salvar a gente aí, irmão. Se prepara que tem casa sendo visitada aqui nessa manhã. Tem gente que está em casa, mas Deus está começando a tratar lá. E se Deus apertar, não se incomoda não, porque o aperto de Deus é para salvar. Deixa Deus trabalhar. Assim como Deus trabalhou na vida de Paulo. Assim como Deus trouxe Paulo, falou com ele, se manifestou a ele, fez com que ele ouvisse a sua voz, assim como Deus o cegou, para Deus dar-lhe depois a vista novamente, assim Deus vai fazer com pessoas aqui, hein? Tem família que vai passar por isso. Guarda o que eu estou te dizendo nessa manhã, porque tem gente que vai viver isso dentro de casa. Deus vai apertar, Deus vai falar, Deus vai tirar e vai dar depois, porque Ele quer salvar, libertar e transformar. Tópico 3, porque já são 11 horas. E eu tenho algo para falar importante aqui nesse tópico. Paulo, um apóstolo singular. A mensagem de Paulo, né? Como eu falei no início, Paulo é o grande legislador do Novo Testamento. Nós encontramos os evangelistas contando a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João narram o ministério de Cristo. João tem um pouco de doutrina também, porque o evangelho de João nós estudamos aqui algumas semanas atrás. Falamos sobre o evangelista João, o apóstolo João, o presbítero João, o ancião João, e nós aprendemos que o seu evangelho é doutrinário também, porque João defende a divindade de Cristo. Mas a doutrina do Novo Testamento está nas cartas, principalmente paulinas. Tem um pouco na carta de Tiago, um pouco nas cartas de Pedro, um pouquinho nas cartas de João também. Mas o forte da doutrina da igreja está nas cartas de Paulo. Paulo deixou muitos escritos, né? Se você olhar aí na sua Bíblia, acho que eu coloquei na tela, não tenho certeza, no telão, mas está na revista. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemão. São as cartas que Paulo escreveu.
E no livro de Atos, se você olhar na sua revista, você vai encontrar uma tabelinha, os sermões paulinos. Tem aí, na primeira jornada é a primeira viagem missionária, a segunda jornada, terceira, em Atos 20, esse de Atos 22, nós lemos esse sermão agora, acabamos de ler esse sermão. Em Jerusalém, perante os principais sacerdotes, tudo está na revista, não botei na tela. Em Cesareia, Atos 24, em Cesareia perante Agripa, Atos 26, são momentos em que Paulo, ele prega, são pregações escritas. Eu te aconselho a ler todas elas em casa, vale muito a pena. Então, em Atos, nós vamos encontrar a história de Paulo, e nas cartas vamos encontrar os ensinos de Paulo. Nas cartas também encontramos um pouco da história, em alguns momentos, Paulo fala de forma mais narrativa, mas o grande teor das cartas é mais expositivo, é mais instrutivo do que, na verdade, narrativo. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? E aí eu aprendo algo muito importante, a aplicação, sempre busco uma aplicação para a nossa vida. Há um chamado especial para cada um de nós. Jesus tem um trabalho específico para todo cristão. Jesus usa os talentos, as habilidades, o conhecimento em prol do seu reino. Paulo era um perseguidor da igreja e do Cristo, e tornou-se o grande doutrinador do Novo Testamento. O que Moisés foi para o Antigo, Paulo é para o Novo. Então, onde Deus tem te chamado especificamente? Um ponto interessante também daquele texto que nós lemos de Atos 22, é quando Paulo argumenta com Jesus, quando ele tem a visão em Jerusalém, acerca do seu chamado, e Jesus fala para ele: eu vou te enviar para longe. Por quê? Porque havia um histórico muito forte ainda do Paulo perseguidor junto aos judeus, e Deus usa a sua cidadania romana para enviá-lo aos gentios. E Paulo se torna verdadeiramente o apóstolo dos gentios. Em Atos capítulo 15, nós temos o chamado Concílio de Jerusalém, quando Paulo vai perante a igreja de Jerusalém, cujo líder era Tiago, o irmão de Jesus, para defender que os cristãos gentios não precisavam ser circuncidados. E os judaizantes, que eram os cristãos judeus, queriam a circuncisão daqueles que não eram judeus. E aí Paulo vai argumentar e sai de lá com a vitória na mão. Então é importante compreender que Deus tem um chamado específico para cada um. E esse chamado específico tem a ver com a sua história, tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com as suas habilidades. O que Deus tem te dado na sua vida, meu irmão, é para a honra, para a glória, para o louvor e para o serviço do reino de Deus na terra. Não fique parado, não deixe o tempo passar, porque a vida passa rápido, é como um sopro, e vai permanecer diante de Deus, diz a palavra, e se você crê na palavra viva, vai permanecer diante de Deus pela eternidade, tudo aquilo que você fez em prol do reino de Deus. E fazer em prol do reino não quer dizer fazer dentro da igreja, não. A história de Paulo nos ensina que Paulo muito evangelizou fora de templos e fora de sinagogas. Onde você estiver, com quem você falar, no seu trabalho, no seu condomínio, por onde você passar, seja luz e seja sal. Fale do amor, da bondade, da misericórdia, do poder, da salvação, da transformação, da libertação que só Jesus Cristo faz na vida do homem. Empregue seus talentos, empregue seu conhecimento e tenha certeza que a vitória já é sua no nome de Jesus. Dentro desse tópico, irmãos, eu quero fazer menção a algo que Deus me deu, não está na revista, mas eu quero fazer isso. Deus me deu enquanto eu estudava, pode passar o slide, é o processo ministerial na vida de Paulo. Está dando para ler? Não sei se ficou muito pequena a letra, mas
Quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê como é que Deus trabalhou na vida de Paulo. Porque tem gente que acha que o ministério, eu vou falar especificamente do ministério, porque a vida de Paulo é ministerial, ela acontece de uma hora para outra, que a pessoa aceitou a Cristo e no dia seguinte ela já está apta. Não é assim, não, irmão. Tem um processo, eu estou falando de ministério, tá? Acompanha comigo aí no telão, ó. Se você quiser anotar ou marcar na sua Bíblia, Atos 9, de 1 a 19, narra a conversão de Paulo. No versículo 20 até o 22, Paulo já começa a pregar. A conversão de Paulo se deu onde mesmo, hein? Alguém lembra? Onde é que Paulo estava quando Jesus aparece para ele? Ele fica cego, onde? Damasco, na estrada, no caminho de Damasco. E Jesus manda ele entrar em Damasco quando o Ananias vai. Então, quando ele tira ali quando ele recupera a sua visão, ele é batizado, ele já começa a pregar. É o primeiro amor do novo convertido. Paulo já vai para pregar. Quando chega no versículo, se você quiser acompanhar na Bíblia, abre e vai olhando os versículos. Quando chega no versículo 23 a 25 de Atos 9, Paulo é perseguido lá em Damasco e foge para Jerusalém. Isso tudo no capítulo 9. Quando no versículo 26 até o 28, quando ele chega a Jerusalém, ele vai ter com os discípulos. Os discípulos têm medo e não querem receber Paulo. E aí aparece Barnabé, que vai fazer ali a intermediação, a inclusão de Paulo junto aos discípulos. No versículo 29 a 30, Paulo é perseguido lá em Jerusalém. Foi perseguido já em Damasco, foge para Jerusalém, e aí ele é enviado para Tarso, que é a sua cidade natal. E aí Deus começa a tratar só ele e Paulo ali, irmão. Porque quando chega o capítulo 10, Paulo não aparece. Pode ler. No capítulo 10 de Atos, Paulo já aceitou a Cristo, já viveu isso aqui tudo, não aparece. No capítulo 11, versículo 25 a 30, Barnabé vai a Tarso procurar Paulo. Barnabé e Paulo levam as ofertas dos irmãos de Antioquia para os irmãos da Judéia. Isso está lá no finalzinho do capítulo 11. Olha o que Paulo come. Paulo vai para Tarso, fica recluso um tempo, ele e Deus ali, Deus trabalhando na vida dele, conversando com ele, instruindo a ele. Todo mundo tem que ter esse tempo, tá, irmão? Todo mundo tem que ter o tempo, você e Deus e mais ninguém. Paulo fica lá, Barnabé vai à procura dele, e ele começa a fazer um serviço. Olha o serviço que Paulo vai fazer. Paulo não vai a pregar, Paulo não sai de Tarso para pregar, ele sai de Tarso para levar uma oferta de uma igreja para outra junto com Barnabé. Aí você pode pensar assim, poxa, mas Paulo, o apóstolo Paulo, levando uma oferta, sendo um mensageiro de uma igreja para outra, fazendo um trabalho, talvez alguns achem menor. Deus vai trabalhando, irmão. Deus vai forjando o caráter cristão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é o que diz aí o ditado popular? É isso aí. Paulo começou a aprender a servir. No capítulo 12, só aparece isso no 11, depois lê a Bíblia em casa com calma. No capítulo 12, o capítulo todo fala de Pedro. Paulo só aparece no último versículo, que informa que ele e Barnabé tinham voltado da missão de levar as ofertas da igreja de Antioquia para os irmãos da Judéia. Só tem essa referência. Paulo aceita a Cristo no capítulo 9, acontece perseguição, depois ele vai lá para a cidade dele, não aparece no 10, no 11 só uma mençãozinha lá embaixo, dizendo que Barnabé foi procurar e vão levar uma oferta para uma outra igreja. No capítulo 12 só tem uma referência da volta e da missão cumprida no último versículo, e aí chega o capítulo 13, o capítulo 13 é forte. Capítulo 13, abre aí a Bíblia, esse eu vou ler.
Eu nem coloquei aqui, mas eu quero ler rapidamente, que a hora já acabou, mas eu vou abrir minha Bíblia, capítulo 13, vou ler só até o versículo 3, capítulo 13, do livro de Atos. Na igreja de Antioquia, nota bem, eles tinham saído de Antioquia, foram até a Judéia levar oferta e voltaram para Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Olha como é que Deus salva, hein? Foi criado com Herodes, e estava aqui na igreja de Antioquia. Coisa linda, hein, irmão? Está pensando que Deus não salva, não? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Tem um tempo, tem um processo. Aprenda a esperar o tempo e o processo de Deus na sua vida, assim como foi com Paulo, também é com cada um de nós. Às vezes a gente quer acelerar as coisas, mas Deus tem um tempo para cada um, Deus sabe o caminho de cada um, e eu preciso aprender a esperar. Depois do capítulo 13, até o final do livro de Atos, irmão, acabou, só dá Paulo, é Paulo, até o último capítulo, pode ler. Por quê? Porque Paulo passou pelo processo, esperou o tempo dele, no tempo certo, Deus reuniu a igreja, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. Aí alguns podem ficar, não foi em Jerusalém, Jerusalém era a igreja sede, foi lá em Antioquia. Os irmãos reuniram, oraram, jejuaram e impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Ali começa o ministério pastoral e missionário do apóstolo Paulo. Aprendeu isso? Entendeu que tem um tempo, que tem um processo? Para encerrar minha aula de hoje, que o tempo já foi. Último tópico, Paulo, um homem exemplar. Na revista diz assim: Paulo deixou-nos um grande legado. Temos muito a aprender com sua vida, com suas cartas, com os seus sermões. O homem que não transferia a responsabilidade de seus atos para ninguém, revelou-se uma personalidade digna de ser imitada. E Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E como eu gosto sempre de trazer para a minha vida, para a vida da igreja, nós podemos ser imitados, nossa vida é digna de imitação, para nossa reflexão, para o nosso pensamento, porque se estivermos vivendo, agindo, falando, pensando de acordo com a vontade de Deus, a nossa vida é exemplar, e exemplar sendo, é digna de ser imitada. Tem gente que questiona, mas pastor Paulo disse para que nós sejamos imitadores dele? Sim, por que não? Se ele estava imitando a Cristo, imitá-lo é imitar a Cristo, e assim deve ser também a nossa vida. A nossa vida deve ser tal a vida de Cristo, e dessa forma, digna de ser imitada por todos aqueles que estão à nossa volta. Romanos 8, 35 a 39, ensino de Paulo para nós. Abre aí a sua Bíblia, para que você esteja alicerçado na palavra de Deus, firme na sua fé, que nada venha abalar a certeza da sua salvação e do Deus a quem você serve, porque o inimigo tenta, com lutas, com batalhas, com enfermidades, com setas inflamadas, nos retirar da presença de Deus, com tentações, com provações, mas Paulo nos ensina em Romanos 8,35, que
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Oh, aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Que a sua vida verdadeiramente seja pela fé, que nada te separe do amor de Cristo, que todas as lutas que vivamos e certamente viveremos não nos afastem, mas nos aproximem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a ficar de pé. Depois você lê em casa Filipenses 1, de 20 a 30, e 1 Coríntios 15, 58, que diz que precisamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Posso, pastor? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinos que ela tem para nós. Ajuda-nos nas batalhas da vida. Ajuda-nos, Senhor, a esperar o teu tempo, a compreender o teu processo, a não nos anteciparmos, mas continuarmos no centro da tua vontade. Abençoa a tua igreja, que cada um aqui, Senhor, entenda o chamado, entenda a missão particular que o Senhor tem colocado em suas mãos, e que vivamos todo o teu propósito, pois há um propósito para cada cristão nessa terra, e que a nossa vida alcance de forma tal que possamos ser exemplo dos fiéis, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja.